Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos aqui no programa Imóveis, ao vivo, direto do Infomoney TV. Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Já pensou em investir em fundos imobiliários? Estamos com a autoridade máxima do assunto aqui no Infomoney, que é o professor Arthur Vieira de Moraes. Como é que está, Arthur? Muito bem, obrigado, Ricardo, pelo convite. Imagine, obrigado por você estar aqui conosco. O Arthur é uma pessoa muito generosa, foi quem nos indicou aqui para o Infomoney, padrinho do programa e também do curso Lucre com Imóveis. Tem o curso dele, que é Viva de Renda, que é sobre fundos imobiliários, que é imperdível, foi o primeiro curso que eu fiz e é super bem avaliado aqui no Infomoney, o melhor curso do Infomoney, no meu ponto de vista, assim, para imóveis, né? E foi também gentil o suficiente de escrever uma frase aqui na contracapa do nosso livro. Isso tudo colocado, né? Eu queria começar contando aqui, né, Arthur? Você é uma pessoa que conhece bastante já da área de fundos imobiliários, tem um programa semanal, sexta-feira, que é um imperdível também, que eu nunca perco. Quando eu perco, eu vou lá no YouTube, lá na tua página e entro para acessar. E daí a ideia de te convidar hoje aqui, Arthur, era para poder começar pelo começo, assim, o beabá do que é um fundo, né, e a gente ir explorando os dados do fundo, como é que está o mercado, e chegar ao final desses 40 minutos, hoje o programa é mais objetivo, né, de como é que a pessoa consegue começar a investir, como é que abre a conta, como é que ela escolhe um fundo, essa é a temática, Vamos lá. Então, começamos pelo começo, Arthur. É legal porque o público do programa é do investidor em imóvel, aquele que tem interesse por imóvel, né? Sim. E é importante que as pessoas saibam que existe uma possibilidade de investir em imóvel via mercado financeiro, Sim. Né? Pelos fundos de investimento imobiliário. De uma maneira simples, transparente e com uma grande vantagem é que dá para começar agora. Quem está assistindo dá para começar agora. Com o dinheiro que ele tiver. Com o dinheiro que ele tiver. Muita gente almeja investir em imóvel e faz bem, porque o imóvel sempre foi e sempre vai ser um grande investimento. Mas precisa ter muito dinheiro para comprar o seu primeiro imóvel, né? Sim, é 100 mil, 200 mil reais para começar a brincar de imóvel, né? E com 150 reais começa agora a investir em fundo imobiliário. E eu comecei assim, Arthur. Eu escutei você, sempre gostei muito de fundo, falei muito de fundo a vida inteira, mas não investia, né? Daí comecei há alguns anos já, né? Com 100 reais lá, hoje já aumentou um pouquinho a carteira, mas tem como começar com 100 reais, quis testar a tua tese, né? E funciona. E é importante começar, evidentemente que patrimonialmente falando não vai mudar nada na sua vida, né? 100 reais vai te dar um rendimento lá percentual bom, mas monetariamente centavos, não vai mudar nada. Mas muda o seu aprendizado de uma maneira muito grande, né? Não adianta só ficar lendo, vendo vídeo, essas coisas. Quando a gente vai lá e compra uma cotinha e observa, a gente começa a se apropriar de conhecimento, vai pegando fluência na coisa. Exatamente. Então é importante começar, né? E hoje em dia, como as corretoras, muitas corretoras não cobram sequer corretagem, XP Corretora, por exemplo, não tem corretagem, não tem taxa de custódia. Sim. Então é viável começar com qualquer valor. Começa, compra uma cota, depois compra mais uma, observa. Vai ter mês que vai subir, vai ter mês que vai cair, e é assim mesmo. É assim mesmo. E vai testando até o seu emocional para a coisa, né? Então vamos chegar em como vai abrir a conta no finalzinho. O que é um fundo imobiliário? Como é que é o começo da coisa? Então, um fundo imobiliário, como todo fundo, ele é uma reunião de investidores. Tá. É um condomínio, tecnicamente, juridicamente falando, é um condomínio de investidores. Então pega um monte de gente, cada um dá um pouco de dinheiro lá, e esse dinheiro vai todo para uma única conta, que é a conta do fundo de investimento. Certo. Este fundo tem um gestor profissional. Tá. E tem lá como se fosse uma procuração, tem uma política de investimento. Então, o determinado fundo só investe em shopping centers, outro só em escritórios e tal. Pega o dinheiro de todo mundo e compra ativos imobiliários. Certo. Então, com pouco dinheiro de todo mundo, tem um monte de dinheiro dentro do fundo. E isso faz com que o gestor do fundo possa comprar imóveis que a gente não teria dinheiro para comprar na física. Então, essa é uma das grandes vantagens desse produto. Te dá acesso a imóveis de qualidade superior àquela que você teria. Um imóvel de qualidade superior te dá acesso a inquilinos de qualidade superior. Sim. Né? E aí ele vai lá, digamos, tem uma série de imóveis, tem uma imagem que seria legal se a gente pudesse colocar. Matheus, vamos lá, Matheus. Tem um exemplo aqui, ó. Esses 3 imóveis que aparecem, de fato pertencem a fundos imobiliários, tá? Mas não a um único fundo. Nesse exemplo, imagina que os 3 imóveis pertencem a um fundo imobiliário e as empresas que ocupam pagam aluguel. Então você vê um fluxo que vai lá para o fundo. Tá. É o faturamento. Entra o faturamento, sai os custos, reserva, essas coisas. O que sobra depois dos custos é o lucro líquido. Certo. Este lucro líquido, diz a lei que tem que distribuir 95% do lucro líquido para o cotista.
Então a lógica é simples. O fundo fatura, por exemplo, com aluguel, tira os custos, sobra o lucro líquido, ele distribui 95% para os cotistas. Tá, mas vamos para a prática? Vamos facilitar um pouco o entendimento disso? O administrador, ele pega o lucro, divide pelo número de cotas e anuncia desta forma aí, ó, por cada cota. Certo. Então o que a gente está vendo aí é que este fundo, nessa data, ele distribuiu 74 centavos de rendimento. A linha amarela aqui. Isso. Tá. Por cada cota. Se eu tenho uma cota só, como a gente falou agora há pouco, começa... Sim. Eu receberia 74 centavos. Se eu tenho 10, eu recebo R$ 7,40. E assim por diante. Sim. Então cada um vai fazendo o seu patrimônio e vai aumentando o seu rendimento ao longo do tempo. E é muito simples de acompanhar, é muito transparente, muito fácil de entender. Esse rendimento seria equivalente ao aluguel de um imóvel. Tá. E ele vai variar ao longo do tempo, porque ele vem do lucro. Então, quando o lucro do fundo aumenta a distribuição de rendimento. Sim. Se o lucro diminui. Se os aluguéis estão subindo, você ganha um pouco mais. Se Isso. o está caindo, você ganha um pouco menos. Se está mais vazio o prédio, você ganha um pouco menos. Está mais cheio, um pouco mais. Exato. De vez em quando um imóvel fica vazio, de vez em quando um imóvel precisa de uma reforma, né, para se manter sempre atrativo para locatários. Então, ao longo do tempo, e quem investe em imóvel já entende isso, Sim. de vez em quando varia, mas não é bem de vez em quando mesmo. Claro. Né? Não é aquela coisa como ações no mercado de bolsa que fica variando o tempo todo. E o investidor desse tipo de investimento é a pessoa que está pensando em imóveis por um longo prazo. Não é especulador, é investimento de longo prazo. Preferencialmente, né? sim. Tem a volatilidade da bolsa, que sobe e desce, dos fundos, dos imóveis, mas quem investe em imóveis geralmente está com aluguel lá, está pensando no longo prazo, não fica ligado no dia a dia. Está pensando... E essa renda, Arthur, eu vou lá e invisto, tenho minha conta no meu banco, vou lá abrir uma conta numa corretora. Né? Abrir a conta numa corretora, daí eu transfiro o dinheiro da minha conta para a corretora, aí o dinheiro está na corretora. Isso. Daí eu vou lá e escolho onde investir, escolho um fundo qualquer lá. Já são atualmente 171 fundos negociados na B3, na Bolsa de Valores. Tá. E eles todos estão à minha disposição. Eu escolho qual eu quero investir e vou lá, compro. Daí cota. investi lá R$100, né? Aí deu essa renda de 74 centavos. Isso. Esse dinheiro é automaticamente reinvestido ou fica na minha conta? Não. Eu tenho que voltar lá e investir de novo? Vai entrar em dinheiro na sua conta e você faz dele o que quiser. Então a pessoa que vive de renda mesmo, ela pode usar esse dinheiro para estar vivendo. E vai a pessoa entrar... que quer investir novamente, ela vai lá e investe Isso. novamente esse dinheiro. E vai entrar mensalmente esse dinheiro. Tá. Entra em dinheiro na conta. Sim. Eu posso ter conta na corretora do meu próprio banco, o dinheiro vai entrar na minha conta corrente. Entendi. Se eu tenho conta numa corretora independente, o dinheiro entra na minha conta na corretora independente. Sim. E aí, se eu quiser, eu mando uma TED para minha conta corrente Para poder ou operar reinvisto. durante o dia. Excelente. Tem uma frase do livro, né, que é: as pessoas, os negócios vêm e vão, mas os imóveis ficam. Os imóveis né? ficam, E se exatamente. bem geridos, dando renda e patrimônio por gerações. Exato. Que é um fato que vem em várias famílias acontecer de fato isso, e o fundo vem a facilitar isso, tanto pela maneira de você começar, como você falou, você pode começar pequeno, com pouco dinheiro, mas mesmo uma pessoa grande que tem muitos imóveis, ela pode ter, às vezes está gerindo esses imóveis, que dá uma trabalheira louca, tem Exatamente. que alugar, depois está vazio, você tem que ficar pagando conta, arrumando, reformando, negociando a pessoa que não está pagando. Os fundos têm esse gestor profissional que faz tudo isso para você, né? Exato. Tem um gestor profissional, o cara vai alocar, eu tenho bastante controle sobre o que ele pode fazer. Evidente que eu tenho que escolher bons gestores e tenho que ter confiança neles. Mas eles não saem fazendo o que quiser com o dinheiro dos cotistas. Certo. Tem lá a política de investimento, grandes decisões demandam a votação por maioria em assembleia de cotistas, tem demonstração financeira auditada, pública, gratuita, entra no site da CVM, baixo lá, balanço, DRE, tudo. É muito transparente, muito bem regulado pela CVM, que é uma autarquia federal, e fiscalizado pela CVM. Então é muito seguro neste aspecto. Quando eu falo que é seguro investir em fundo imobiliário, eu não quero dizer que ninguém perde dinheiro. É um investimento como qualquer outro, é negócio. Sim. Dá lucro e pode dar prejuízo. É muito seguro do ponto de vista da lisura do negócio, da fiscalização. Ninguém vai sair te prometendo rendimentos como se faz, infelizmente, no mercado imobiliário. Às vezes você pega um corretor aí inescrupuloso... Sim, está diminuindo isso, mas é um fato histórico, né? Tomara que o cara fala, diminua. compra aqui esse imóvel que você vai ganhar 1% ao mês. Isso é proibido no mercado financeiro. Sim. Ninguém pode falar uma coisa desse com fundo imobiliário, né? E quais são os dados do mercado? Você tinha para apresentar aqui alguns dados, né? Olha que legal. Isso nasce nos Estados Unidos em 1960 e hoje já é um mercado gigante. Lá tem mais de $1 trilhão de dólares Tá. em capitalização de mercado,
com 226 fundos, e eles são negociados na Bolsa de Nova York, fazem parte do principal índice lá, negociam 7 bilhões de dólares todo dia nos Estados Unidos. E 80 milhões de americanos investem nisso. Então é muito conhecido nos Estados Unidos e em outros países do mundo a gente já vai ver. Certo. No Brasil eles chegaram em 1993, já estão crescendo bastante, já são 50 bilhões de tamanho de mercado, 171 fundos listados, um volume, é importante acompanhar o volume porque isso é liquidez, é facilidade de comprar e vender. Achar alguém que quer vender, tem alguém que quer comprar do outro lado, é importante isso, né? Que é o ponto forte do fundo em relação aos imóveis. Uma das grandes vantagens. Né? Você consegue sair com uma parte só em bolsa, né? Isso. O Arthur, ele vem no mercado de capitais. Exatamente. Eu venho no mercado de imóveis, né? A gente se apaixonou os dois pelos fundos imobiliários, né? Tem uma mesma paixão aí, porque a coisa tem uma teoria muito importante e pode falar. Você que conhece imóvel há muito tempo, tem imóveis que você sabe que são bons e que são fáceis de vender. Sim. Mas fácil de vender não é 3 dias úteis, como no caso dos fundos imobiliários, não é. E tem que vender tudo também, né? Você não tem pode que vender só tudo. uma partezinha ali para pagar uma conta e voltar, ou fazer um investimento e voltar, né? Entre o fechado, assinar o papel e o dinheiro entrar na sua conta lá, se vão uns 30 dias, às vezes mais. E pode acontecer de tudo nesse meio tempo também, né? É comum acontecer, não é brincadeira, é sério isso. E em bolsa não, vendeu as suas cotas, 3 dias úteis depois o dinheiro vai estar na sua conta. Certo, isso é muito legal. Ainda este ano esse prazo vai mudar para 2 dias úteis. Ah, estão acelerando o processo. Então, a partir do segundo semestre, se não me engano, vendeu suas cotas 2 dias úteis, o dinheiro vai estar na sua conta. Isso é liquidez, isso é segurança, no final das contas. Sim. Isso é segurança. Né? Pode falar. Então, e a gente já atingiu 250 mil investidores, que parece pouco. É um número extraordinário. Mas é um crescimento grande. É um quarto dos investidores totais da Bolsa. Da Bolsa, um pouco exato. mais que um quarto, né? Aqui entra um ponto que eu queria falar com você, que tem 50 bilhões, mais ou menos, de market cap, né? Total de fundos imobiliários, de imóveis na Bolsa, 50 bilhões. Parece muito, mas é muito pouco. Porque eu sempre comparo com a carteira individual nossa, né? Uhum. Geralmente a tua, a minha, a carteira de qualquer pessoa, o imóvel que você tem, de longe, é o que você mais tem de patrimônio. 70% do seu patrimônio. As empresas a mesma coisa, né? O Estado a mesma coisa. Você vai na Bolsa, não dá... Quantos por cento que é esses 50 bilhões será, sim, Arthur? É menos de 10%, menos de 5%? Se você pensar no portfólio das pessoas, então, o fundo imobiliário ele poderia ter tranquilamente até 15% do portfólio de um investidor. Sim, é um número razoável, né? Um número razoável, isso é bastante testado e conhecido nos Estados Unidos, tá? Recomenda-se até 15% de fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Sim. E aqui, pouca gente conhece, você vê só um quarto de quem investe em bolsa investe em fundo imobiliário. Sim. E ainda tem uma alocação pequena, não chega a 5% da carteira. É muito pouco. Quem gosta de fundo imobiliário, esses 250 mil investidores, esse aí até alguns exageram, tem tudo em fundo imobiliário. Sim, a gente conhece uns amigos nossos apaixonados, né, como nós. Aí. E é mais uma classe de ativo, não é a oitava maravilha do mundo, é mais uma classe de ativo, claro. Você não precisa ter tudo nisso. Mas dá para ter até uns 15% da sua carteira, em alguns casos até mais, tranquilamente, né? Então tem espaço para crescer isso. Vamos continuar vendo teus dados aqui, Arthur, que são muito importantes. Esse dado também nos Estados Unidos. 80% dos profissionais, dos advisors americanos, recomendam aos seus clientes que aloquem uma parte da carteira em fundo imobiliário. Então veja como o produto ele é importante na alocação, na diversificação. E não importa se você não investe em bolsa, se você tem imóveis, você deveria ter um pouco em fundo imobiliário também. Sim. Se você tem ações, deveria ter um pouco de fundo imobiliário e ações. As coisas não são excludentes, não é só fundo imobiliário, mas incluir fundo imobiliário no seu portfólio de investimentos, entendendo imóveis como parte de um portfólio de investimentos, sim, ele melhora a qualidade do portfólio, diminui o risco, aumenta a diversificação e melhora a rentabilidade na maioria das vezes. Você vai mostrar como diminui o risco, porque diminui o risco porque vem uma renda de aluguel. A renda de aluguel não varia tão rápido, né? A bolsa varia de um dia para outro 10%, mas você não tira 10% de um prédio de inquilinos, ou não baixa 10% do aluguel em um dia. E a então isso é mais estável, né? E daí estabiliza a carteira como um todo. E a diversificação. Diversificação. Se a gente olhar para os melhores, para os maiores fundos, são aqueles que têm dezenas de imóveis, às vezes centenas de imóveis. Sim. Então o mesmo dinheiro que eu compraria um único imóvel e teria todo o meu capital concentrado em um ativo, eu posso fazer, por exemplo, uma carteira de 10 fundos imobiliários diferentes, e isso me leva a ter participação em centenas de imóveis de classes diferentes. Eu posso ter escritórios, posso ter escolas, posso ter shoppings, posso ter galpões de logística.
as coisas não dão errado ao mesmo tempo, tudo de uma vez só. Aí entra a lei dos grandes números, né? Que aí a média é a média. Porque a média com pequena amostragem, ela pode variar demais, né? Pode ser 1, 2, outro 9, lá a média parece 5,5, mas não é a média. Se pega no 2, está perdendo dinheiro. E a média dos grandes números, que está dizendo, você juntar ou 10 fundos diferentes, ou um fundo de fundos que tem 10 outros fundos, você consegue estabilizar essa carteira por muito mais tempo e deixar a coisa muito mais saudável. E quando você fala aqui, 80% dos advisors, né, falam em investir em fundos imobiliários, a XP foi construída em cima disso, porque os bancos são advisors da maioria dos brasileiros, né? 90% dos investidores brasileiros escutam seus bancos, que dão boas recomendações também. Mas a XP cresceu dando advisor independente dos bancos, né? E vem, assim como outras corretoras também, e o brasileiro está aprendendo a investir, escutando seus advisors, e aí entra o fundo imobiliário, que ainda não tem tanta expressão aqui no Brasil pelos advisors, mas com o teu programa, com o nosso programa, tem com tantas outras pessoas também. falando tanto de fundo imobiliário, já tem 250 mil investidores, tomara que cresça mais, né? Vou ver mais alguns números aqui. Assim, só para ver que esse é um conceito já difundido no mundo inteiro, não é só no Brasil e nos Estados Unidos. Isso existe no mundo inteiro, desde 1960, quando foi criado, e até hoje está em processo de criação em novos países. Portugal aparece nessa faixa azul como em processo de criação, mas já foi criado este ano fundos imobiliários em Portugal. Na Espanha tem feito muito sucesso. Enfim, em todos os continentes tem veículos de investimento semelhantes aos fundos imobiliários americanos. Grandes conselheiros aqui do Brasil, autores do livro, falam: todo rico que eu conheço investe em imóveis. Perfeito. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Mundo, é um excelente. Porque a pessoa sabe que o imóvel, se ela precisar vender, é um problema. Mas em não precisando vender urgentemente, poucos ativos têm essa longevidade, né? E essa renda estável que tem os imóveis, né? Ricardo, a gente está numa época de inovação, todo mundo fica pensando, as coisas vão mudar muito e tal, né? Então pensa, vai ter carro no futuro? Não vai ter carro no futuro? Vai ter televisão no futuro? Ninguém pensa, será que vai ter imóvel no futuro? Todo mundo tem certeza que vai continuar existindo imóvel no futuro. Você pode ter o co-living, o co-working, mas vai estar num prédio, exatamente, né? E vai ter que ter um teto em cima disso aí, um ar-condicionado lá dentro, né? O negócio que ocupa o imóvel, ele pode até ser varrido pela inovação, mas um novo negócio vai precisar de um imóvel também. Então eu falo que o imóvel, ele encontra a sua vocação. Às vezes você pega aí um imóvel que no passado foi... Olha, essa semana eu dei uma aula pela televisão ao vivo e tal. Aonde eu fui, um imóvel que hoje serve para uma escola e que tem estúdios para dar aula ao vivo e tal, era um hospital antigamente. Olha aí, ó. Um hospital um retrofit completo. Continua bem localizado o imóvel, né? Tem transporte, tem isso, tem aquilo. Ele encontra a vocação dele, né? Perfeito. Continuando aqui, Arthur, vamos ver agora uma comparação importante, né? Que são as diferenças exatamente para esse programa de hoje aqui, para quem está começando ou quer melhorar um pouquinho o conhecimento em fundos imobiliários. O que é a diferença assim, mais importante, as diferenças mais importantes do fundo e dos imóveis? Então vamos falar rapidinho a parte do fundo imobiliário. O acesso é fácil, eu começo com pouco, com quanto eu precisar, com quanto eu quiser. Eu tenho muito, não dá para começar? Dá, claro que dá. Mas tenho pouco, também começo. Os imóveis são de alta qualidade, os inquilinos vão ser de alta qualidade por conta disso. Com a gestão profissional, eu não vou precisar sair escolhendo nem imóvel nem inquilino, tem um profissional fazendo isso por mim. E dá diferença isso, né? Houve uma pequena recente, compararam mesmo os fundos com gestor ativo e gestor passivo, os ativos estão conseguindo ganhar a média, né? Sem dúvida, e são profissionais especializados no mercado imobiliário. No seu livro você fala de 36 segmentos diferentes do mercado imobiliário, não é isso? Isso mesmo. Em geral, a gente acha que imóvel é fácil de investir. Não é. O mercado imobiliário ele é tão complexo, tão profissionalizado quanto o investimento em bolsa, em ações. Mas os brasileiros acham que é simples investir em imóvel. E aí, às vezes, uma decisão errada custa caro e por muito tempo no patrimônio de uma pessoa. Pode ser mortal. E as fontes de acesso desse gestor profissional a informações que não estão disponíveis para o investidor normal são muito grandes. Tem grandes consultoras específicas em imóveis que têm dados que você não tem acesso. Hoje em dia, você sabe qual é a ocupação de cada prédio comercial no Brasil inteiro, qual é o aluguel médio, né? Então, você está pagando por esse serviço, você tem esse tipo de dado. Galpões também, hotelaria também. O gestor profissional ele vai tomar decisões baseadas nesses dados que você está dizendo, né? Seguindo, a liquidez que a gente já falou, eu vendo com facilidade, eu vendo uma parte se eu quiser, não preciso vender tudo, né?
Transparência e vigilância também, já falei, esse mercado é muito transparente desde a precificação, que eu vejo na tela do meu celular quanto que está valendo, Sim. até toda a fiscalização e vigilância da CVM. Tá? Aí entra um negócio, né, Arthur, que é você poder comprar uns R$100 de fundo, lá um fundo qualquer, o BC Fund, por exemplo. Aí você começa a receber mensalmente um relatório do BC Fund, explicando desde a parte macro do mercado, oferta e demanda, como é que está a cidade que está investindo. Já vou mostrar até quanto melhorou e evoluiu lá, essa parte do relatório. E sim, isso é transparência, sem dúvida. A precificação é justa, é transparente, é precificado em bolsa, com regras bem estabelecidas, iguais para todo mundo. Certo. Não tem, por exemplo, o do 7º andar custa mais do que o 5º. O fundo imobiliário é uma coisa só, única e indivisível, e as cotas são iguais, o valor é igual de todo mundo. Tá? Baixíssimo custo de transação, hoje em dia já tendendo a zero, né? Na XP é de graça, comprar e vender cota de fundo imobiliário. Quanto custa comprar e vender um imóvel? Uma parte paga o cartório, outra parte paga o imposto. Sim. E a gente está falando de 4% ou mais. Mais, né? Geralmente mais e mais os impostos todos, 3% já é ITBI. Isso. Mais 3, 4, 5, 6 é o corretor. Aí tem mais o cartório, Exato. depois tem o FUNREJUS. E aí vai. Atualmente, na XP e em várias outras corretoras, isso é de graça. Essa transação é gratuita. Tá? Então, isso é uma grande vantagem. Eles cobram, na verdade, do próprio fundo, né? E tem uma maneira de cobrar que não é de quem está investindo aqui, né? Sim. Eles se remuneram, mas não é direto do investidor. Depois, esses relatórios de análise, carteiras recomendadas, hoje tem, claro que a grande dúvida das pessoas, quem está assistindo agora e se interessando, é qual fundo eu vou investir. Você vai encontrar um analista dizendo, olha, essa é a carteira que eu recomendo para os seus investimentos. Então entra no site da corretora e lá tem um analista específico, várias corretoras têm, de mercado imobiliário e fundos imobiliários. E ele vai dizer, olha, por causa disso, eu recomendo isso. Exato. Tá. E aí eu vou validar ou não, vou seguir ou não aquela carteira. Claro. Posso pegar 2, 3 fundos que ele recomenda, outro não me interessar, mas tem da onde começar, tem um norte. E tem um histórico também, né? Se ele acertou ou errou, né? Exatamente. Geralmente a pessoa que está lá está acertando, né? Senão não estaria sentado lá naquela posição, né? E por fim, eu gosto de deixar isso por fim, a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. É uma tremenda vantagem. É um grande impacto. Tá? O aluguel para uma pessoa física que recebe aluguel, ele tem que pagar até 27,5% de imposto de renda. O rendimento do fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Só aí já é uma grande vantagem, né? Só aí. Fora toda a liquidez e tudo que você já listou aqui. Agora, ainda assim, com ou sem isenção, todas as outras vantagens prevalecem. Sim. Né? Por isso que eu coloco ela lá no fim. E aí eu pus um mais aí no meio dessa tela, porque eu não estou dizendo que fundo imobiliário é melhor do que imóvel. Eu estou dizendo que ter imóvel e fundo imobiliário é melhor do que só ter imóvel. Certo. Essa é a grande questão. Óbvio que imóvel é bom investimento, vai ser sempre. Sim. Mas quem tem imóvel pode usar o fundo imobiliário para melhorar a sua alocação em imóveis. Eu tenho uma carteira de flats. Bom, eu posso comprar fundos imobiliários que investem em shoppings. E aí eu melhorei a minha diversificação. Sim, não fica só preso ao turismo ou ao negócio do turismo, né? Então, que o flat está amarrado, né? Incluir fundo imobiliário num portfólio de investimentos é melhor do que só ter imóvel. Não são excludentes, eles são, pelo contrário, eles se complementam. Eu até sugiro, quando você tem uma boa oferta para vender um imóvel teu acima do valor esperado, acima da média que você espera, você pode vender esse imóvel na alta e comprar o fundo imobiliário e aí começar a diversificar um pouquinho a carteira. Todo mundo que tem uma carteira de imóveis tem um ou outro que dá uma dor de cabeça. Sim. Se ele começa a investir em fundo imobiliário, ele negocia com calma esse aí. Sim. Né? E vai devagar, vendeu esse que dá uma dor de cabeça, ele não vai vender todos. Tem alguns imóveis que são ótimos. É uma gestão de longo prazo, ninguém tem pressa nisso. Tem imóvel, o dono do imóvel às vezes se amarra emocionalmente com o imóvel. Não deveria, mas se amarra. Né? Ou porque construiu, ou porque comprou, ou porque tem um bom inquilino, tem uma história lá, né? Então, espera a hora certa, quando tendo uma boa oportunidade, mude de posição. Né? E como a gente falou, começa com pouco para ir se ambientando. Sim. Né? E daí, a parte de imóveis, depois o mais aqui. Basicamente são tudo ao contrário do que você colocou nos fundos imobiliários. Então vamos partir para o próximo item aqui. Aqui alguns produtos para poder ilustrar um pouquinho. Né? Quando a gente fala, tem grandes imóveis e tal. Olha, no Brasil inteiro, você passa em frente a imóveis ou às vezes trabalha num escritório que pertence a um fundo imobiliário e nem sabe. Eu pus aí aqui. Você exemplos aqui, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, shoppings no Brasil inteiro, Salvador, Manaus, Recife, São Paulo novamente. Então são esses imóveis que a gente passa e vê no dia a dia. Né? As lajes corporativas estão muito concentradas em São Paulo, Sim. mas as universidades e os shoppings, os galpões, eles estão um pouco mais diluídos por aí.
E agora vamos entrar nos números, né, Arthur? Sim. Conte um pouquinho desse slide que é sensacional. Esse é um estudo, então, feito pela FIP, né, em parceria lá com aquele Zap Imóveis, e eles fizeram um levantamento da rentabilidade média do aluguel residencial. Certo. Então, muita gente tem um apartamento para alugar. Claro. Tá? E a FIP é um dos maiores anunciantes que tem, então ele tem milhares e milhares de imóveis em sua carteira, sabe realmente quanto que está vendendo e alugando. O Zap é o anunciante, né? Sim. A FIP é uma instituição de ensino, é a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas. Sim, o Alexandre veio aqui, Zilberstein. E eles fazem, então, a metodologia desses cálculos, né? Tá. E aí você vê que a média do aluguel mensal é de 4,4% ao ano bruto. Aqui. Bruto. Tá. Então a média de todas as cidades aqui é 4,4. Isso. Tira o imposto de renda, sobe 3,19 líquido. Líquido ao ano. Ao ano. Vamos ver por mês? Eu fiz uma conta simples, eu só dividi isso por 12. Sim. 0,27% ao mês. 0,3%. Para arredondar para cima ainda, por cima. É quase abaixo de qualquer renda fixa. Abaixo de qualquer renda fixa. Faz disso investimento em imóvel ruim? De jeito nenhum. Quanta gente tem patrimônio e quantas famílias ainda transferem esse patrimônio? Não é porque rende menos do que o mercado financeiro que seja ruim. É outra história. Mas eu quero comparar com a alternativa do fundo imobiliário, que é muito próximo do investimento em imóveis. Vamos chegar lá. Vamos mostrar já, só defendendo um pouquinho o imóvel aqui nesse ponto. As vantagens que tem de você ter um imóvel. Primeiro que é difícil vender. Se pensar em vender um imóvel, dá dor de barriga. Então você não vende. E isso fica. No longo prazo isso é importante. E a renda é uma parte do negócio que às vezes, nessa fotografia de hoje, de crise, está rendendo muito pouco. Como poderia ter uma fotografia de um momento de alta do mercado rendendo bem acima da renda fixa. No longo prazo, o que interessa é a média disso tudo, né? Isso. Que não é o melhor negócio, a gente sabe que o imóvel não é o melhor negócio de todos, mas deveria ficar pelo menos acima da renda fixa, né? E essa expectativa às vezes não fica. E você espera um pouco mais, muda o mercado e daqui a pouquinho está acima novamente. Isso. Na média de longo prazo, a tendência é subir 2 a 2,5% acima da renda fixa. Então, essa foto é assim, se eu comprasse um imóvel hoje pelo preço médio dele hoje, alugasse pelo preço médio dele hoje. Mas tem gente que tem imóveis comprados no passado a valores muito mais baixos. Sim. E que essa relação dá uma rentabilidade muito maior. Mas essa é a fotografia de hoje. Daí, comparando a foto de hoje, 12 imóveis, vão agora para os fundos imobiliários. Então, ó, isso é dezembro de 2018, tá? O relatório da FIPESAP. Também dezembro de 2018, no próximo gráfico, tem aí a rentabilidade média dos fundos imobiliários. Estão dando 8% ao ano. Isso já é líquido para a pessoa física porque é isento de imposto de renda. Já não tem imposto de renda. Tá? Hoje, se alguém for montar uma carteira, vai encontrar 8% ao ano? Não, já está um pouco menor, porque a taxa de juro caiu, as cotas dos fundos valorizaram. Tá? Assim como a renda fixa caiu, está caindo todos os retornos de investimento estão caindo na mesma proporção. Perfeito. Tá. Então eu diria hoje entre 6,5% e 7% ao ano. Que ainda e isso já é líquido, que ainda é muito mais do que o retorno do imóvel. 3, um pouquinho. Então é o dobro. Praticamente o dobro. Hoje está. E isso vem numa escala de longo prazo, esse acima dos imóveis, Arthur, ou já inverteu isso em uma outra hora? Sim. Olha, é constante, é consistente isso? O fundo imobiliário é recente e dados para fazer esse tipo de análise é mais recente ainda. Tá. Mas sim, porque como ele está já com o pé no mercado financeiro, muitas vezes tem gente que investe em imóvel e sequer fez uma comparação com dados do mercado financeiro. Agora, o fundo imobiliário ele já está no ambiente do mercado financeiro. Se ele não for comparado, se ele não estiver rendendo acima de uma opção de baixo risco no mercado financeiro, ele se torna praticamente inviável. Claro. Então ele costuma dar esse retorno já acima dos imóveis constantemente. Isso fundamenta aquilo que eu disse no começo. São bons imóveis, bem localizados, com bons inquilinos, né, que tendem a pagar um aluguel mais alto e mesmo descontando os custos dos fundos imobiliários, né, o fundo do gestor e tem outros a taxa contas, de administração, mesmo assim você consegue dar um retorno maior e isento de imposto de rendas. Então realmente há uma diferença grande aqui, o que incentiva as pessoas a entrarem nisso. Então a gente já mostrou que o investimento é mais seguro. Sim. E que ele é mais rentável. Tá. Veja, argumentos para não investir em fundo imobiliário não há. Sim. O brasileiro precisa conhecer essa opção de investimento. Tá. E mais uma vez, eu não estou dizendo que quem tem imóvel faz um investimento ruim, muito pelo contrário. Mas quem tem imóvel já poderia incluir fundo imobiliário no seu portfólio e melhorar a qualidade do seu investimento. E onde é que esse aqui quer dizer o número de fundos que tem? Eu mostro uma evolução aí, o quanto esse mercado está crescendo. Olha, era na faixa
faixa azulzinha aqui, eram 35 fundos Aqui na no bolsa. comecinho à esquerda aqui, ó, era em 2008, né? Isso. 2008, E já daí foi são subindo, hoje são 171 Agora, atualmente, né? O mercado vai se desenvolvendo. esses são os fundos que estão na bolsa. Na bolsa. E os fundos que não estão na bolsa são fundos de família ou de family offices que não têm a vantagem do imposto de renda, mas preferem mesmo assim ter um Isso. fundo imobiliário do que ter uma empresa. Até por questões sucessórias, né? Sim. Depois da evolução do número de investidores, olha aí, 250 mil é pouco, mas cresceu muito, quase que dobrou Você no ano vê que passado. no último ano, como mais informação e menos. Acho que os juros reais caíram, né? Estão muito baixos hoje. As pessoas estão buscando alternativas que rendam mais, que tenham uma certa segurança, Aí você mas um tocou pouco mais de renda. num ponto importantíssimo. Assim, todo mundo que tem investimento lá na renda fixa está ouvindo, tem que sair um pouco da renda fixa e para a renda variável. Tá. Faça isso por fundo imobiliário. O primeiro passo na renda variável deveria ser dado via fundo imobiliário e não por ações. Você vai correr um pouco mais de risco, não vai para ação direto, vai primeiro para o fundo imobiliário. Você tende a ganhar um pouco mais. O sobe e desce do fundo imobiliário, a volatilidade é muito menor. Vamos mostrar. O próximo é o outro lá embaixo. Pode ir passando aí. Acho que esse aqui, né? Pode mais. Essa outra. Aí, aqui, aí, esse é muito legal. Vou explicar brevemente esse gráfico. Aqui nesse eixo, o que eu tenho aqui? O eixo do retorno. Quanto mais para cima, melhor. Sim. Quanto mais para cima, maior a rentabilidade, maior o retorno. Tá. O outro eixo aqui, ó, tem o risco. Quanto mais à direita, mais risco. Sim. Então, qual que é o lugar ideal? É ter uma bolinha aqui, ó, né? Um retorno muito alto com risco muito baixo. Sim. Isso não existe na vida prática. Sim. Então, essa é uma comparação do retorno dos fundos imobiliários, o retorno ajustado pelo risco, Tá. com vários índices de ações. Todo mundo conhece o Ibovespa, mas existem vários outros índices de ações. Sim. Tá? De 2011 ao final de 2017, É uma grande amostragem, né? São 6 anos, 7 anos. os fundos imobiliários deram em média esse retorno aqui de 0,80 e pouco ao mês, Tá. com este nível de risco. Esse risco é medido pelo desvio padrão, que é muito comum no mercado Que é a variação financeiro. que dá a volatilidade, né? Mais ou menos 3%, até um pouco menos de 3%. Então o que é isso? É o sobe e desce das cotas. Sim. O preço sobe e cai, o preço sobe e cai. E quanto que ele se distancia da média dele? Mais ou menos 3% para cima e para baixo. Sim. Tá? E nas ações, olha o que aconteceu. O Ibovespa até então deu uma renda próximo de zero, foi Sim. um período ruim de bolsa, Certo. com o dobro do sobe e desce, o dobro da volatilidade. Então por que eu falo que o primeiro passo tem que ser dado no fundo imobiliário? Porque quem nunca investiu em ativos negociados em bolsa, Sim. não está acostumado com esse sobe e desce, que é comum e acontece com o preço de tudo, inclusive com o preço de imóvel, Claro. mas não é visível, tá? E se assusta quando vai para o mercado de bolsa. No mercado de fundo imobiliário não tem esses solavancos tão fortes quanto o de bolsa. Excelente, muito bem colocado, cartesianamente provado. e aqui, dois outros, aproveitar teu tempo, tem olha pouco que legal. tempo agora, Arthur, mas... Por que esse mercado cresce? Porque o mercado se desenvolve. Esses são dados da Ucbar. Basta procurar aí relatório, anuário de fundo imobiliário da Ucbar, você vai ter acesso a esses dados. Até pouco tempo atrás, quase metade da indústria estava em lajes corporativas. Os Sim. fundos imobiliários só investiam em escritório. Hoje já tem shopping, já tem estádio de futebol, já tem estacionamento, tudo isso. Nem tudo em bolsa. Uma parte está em bolsa, outra parte ainda está na CVM, um dia vai vir a ser listado. Certo. Mas significa que o mercado imobiliário também já entendeu a possibilidade lá do outro lado do balcão de ter o fundo imobiliário como maneira de Sim. levantar recursos para viabilizar projetos. E isso, a diversificação aumenta, tá? Muito legal, Arthur. Aqui tem um item que o meu sonho é ver fazendas aqui Sim. como fundo imobiliário, que eu Você acho vê que que é já o grande tem, né? ativo, já tem um pouquinho, mas é o grande diferencial do Brasil em relação ao mundo todo em imóveis, é que nós temos sol, água e terra, e agora tecnologia. Eu imagino, e gostaria até de desenvolver um fundo desse tipo, tomara que dê certo no futuro. Mas pegar mais informações disso tudo, Arthur, você tem aqui mais uns... Ó, deixa eu só mostrar aquela melhora da transparência, ó. Vai para cima, para um slide, por favor. Um para cima. Aqui, tá. Esse é um fundo que existe, se não me engano, desde 2007, que é o Brasil Shopping, tá? Em 2011, o relatório mensal dele, Tá. que é feito pelo administrador prestando contas ao cotista, Sim. tinha 4 páginas.
Tá. Hoje esse mesmo fundo tem um relatório mensal com 32 páginas. De altíssima qualidade, eu li o relatório já, é coisa detalhamento. impressionante, fácil de ler, você tem uma ordem lógica muito bem apresentada. Fotos dos shoppings, o que o gestor está pensando para cada shopping e tal. É o meu dinheiro que o gestor está utilizando para atingir aqueles imóveis, para comprar os imóveis, e ele está prestando contas para mim do que ele está fazendo com o meu dinheiro. Então você está em casa ou no escritório tendo essa prestação de contas, tanto de dados quanto de números, e você pode ir lá no shopping ver também o que está acontecendo. Também. Né? Você pode visualmente ir lá ser fiscal do teu negócio. Isso ele faz porque quer, ele não é obrigado a fazer, mas ele é obrigado a prestar um monte de informação para a CVM, mensal, trimestralmente, semestralmente, e também esses dados estão disponíveis. E com isso ele consegue dar transparência e a confiança das pessoas vai aumentando e vai investindo cada vez mais, que está vendo o que está sendo feito. Não é investir num shopping, está acompanhando. Agora está mudando o e-commerce, ele deve estar se ajustando a isso. O meu rendimento diminuiu. O que aconteceu? Vai estar lá explicado. Diminuiu porque sazonalmente o shopping lá do Nordeste vendeu menos, mas no mês que vem já deve voltar a vender menos. Está tudo explicado. Foi pouco tempo, né? Pode continuar. Aí eu só mostro o quanto tem aumentado também o espaço na imprensa, os analistas estão cobrindo, cada vez mais informação disponível, mesmo para quem está começando agora, né? Certo. Então, e de informações, ele recomenda muito a parte do teu curso, que é fundamental, Viver de Renda. Faça um curso, custa R$450, em 10 parcelas, em 12 parcelas de 45, é garantida a satisfação do curso, porque se não gostar, devolve, né, e pega o dinheiro de volta. Tem o teu e-book gratuito também, né? E também tem as tuas entrevistas semanais, são imperdíveis. Arthur, foi muito pouco tempo como eu imaginava. Queria passar algum recado final, mas antes quer explicar rapidamente a parte do ciclo aqui? Isso é mais na sua seara do mercado imobiliário, mostrando que a gente está entrando num período muito especial do mercado imobiliário, que é a fase de recuperação do ciclo. Todo mundo sabe que a gente vem saindo de uma crise severa, e sair de uma crise significa entrar num período de melhora paulatina, como é no mercado imobiliário. Sim. É devagar, mas é consistente. É bem provável que a gente tenha uns 4, 5 anos de melhora nos resultados dos fundos. Isso vem em linha bastante com o que a gente vem escutando com vários entrevistados aqui, bem fundamentados, né? Não é um dado assim que está sendo jogado, a vacância está caindo, as vendas, o estoque está caindo, e estoque caindo, qualquer melhora que dê aí, os preços sobem e a coisa os preços subindo, se anima todo mundo a lançar novamente e a coisa volta a pegar. Arthur, muito obrigado. Eu queria deixar um último recado teu aí, Arthur. O que eu falei, assim, conheça fundo imobiliário, desperte para fundo imobiliário, comece devagarzinho, porque ele é um coringa no portfólio de todo mundo. Todo mundo deveria ter um pouquinho alocado em fundo imobiliário. Concordo plenamente. Muito obrigado, muita gratidão por você, Arthur. Você é um cara sensacional. Parabéns pelo programa. Tem sido, assim, fazer isso pelo mercado imobiliário é importantíssimo. Porque quando eu falo em investir em fundo imobiliário, tem que investir em bolsa, muita gente ainda tem medo. E não tem medo de investir em imóvel. Deveria ter mais consciência que investir em imóvel é coisa para profissional. E você traz essa informação, essa consciência de que tem muito estudo e tem muito profissional atuando no mercado imobiliário. Obrigado, graças a você, graças ao Sandrini, graças ao Infomoney, né? A gente agradece demais aqui toda a estrutura. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, pessoal. Semana que vem temos mais aqui, tá? Segunda-feira, 9h30, programa Imóveis. Ótima semana a todos. Até logo.